9, 9. Diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Até aqui. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós conseguimos pensar este contexto. Pai, nós conseguimos, ó Deus, nos deslocar em pensamentos a este lugar, a essa mesa onde Jesus está. Pai, como o Senhor Jesus é maravilhoso, como as pessoas são atraídas a Ele. Senhor, nós te louvamos porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, nós te louvamos porque só o Senhor é Deus poderoso. Pai, só o Senhor é capaz de trazer vida. Pai, só o Senhor é capaz de dizer: haja luz. Pai, só o Senhor tem palavras de salvação e de vida eterna, Senhor. Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade, Senhor. Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua presença? Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua glória, Senhor? Pai, Pai nosso, conduz esse culto. Espírito Santo, venha encher este lugar pela atmosfera deste lugar, Senhor. Seja abundante na nossa vida. Senhor, prepara a mensagem que será pregada, Senhor. Prepara, Senhor, os ouvidos e corações que estarão ouvindo essa mensagem. Pai, é o que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu olho para esse texto e fico imaginando Jesus passando, vê ali Mateus, discípulo, né, que vai se tornar discípulo. Jesus fala com ele assim: vem comigo, Mateus. O que precisou ali acontecer para que realmente Mateus tomasse essa decisão de seguir? E ali, Jesus fala: vem comigo, se levantou e seguiu. Agora já Mateus é como que ele mesmo que escreve, né? Ele abrevia o texto e agora Jesus já está na mesa da casa de Mateus. E há uma mesa posta, mas há uma porta aberta. Não adianta ter mesa posta se não tiver porta aberta. Estando ali, Jesus ali naquela casa, com aquela porta aberta, chegaram ali pessoas, muitos anjos do Senhor, santos homens de Deus, homens ali da mais qualificada estirpe, conduta. Não é isso que está no texto? Não. Chegaram ali publicanos e pecadores. Queridos, a gente precisa pensar o contexto, essa atmosfera. A gente vive um contexto onde aqueles que conhecem a palavra, aqueles que vivem a palavra, ou pelo menos são conhecedores dela, andam distante, andam longe, parece não mais ser atraídos à cruz de Cristo. Não tem sede, não tem sede, não tem sede.
A gente precisa pensar a respeito dessa contexto, a respeito de algo que alguém que acabou de ser ali impactado com Jesus de alguma forma, alguém que começa a seguir Jesus, e ali agora há uma porta aberta, publicanos, pecadores, pessoas que vão até Jesus, mas há uma mesa, porque eles se assentam a essa mesa, e ali os religiosos, os publicanos, os fariseus, que são os religiosos, começam: por que o mestre de vocês comem com os publicanos e pecadores? Ou seja, eles não só entraram, eles entraram, sentaram à mesa e comeram nessa mesa. Queridos, é preciso pensar se o Cristo que é em nós atrai alguém. Se a nossa vida não atrai, as pessoas, a gente precisa pensar a nossa caminhada. A gente precisa, queridos, pensar a nossa vida espiritual. Quando a religião, ali os religiosos, quando ali a religião e os religiosos veem aquela cena, eles começam a desdenhar, eles começam a achar um absurdo e colocam ali uma resistência. Ou seja, o sistema religioso não conecta pecador a Cristo. O sistema religioso, a religião, não conecta as pessoas que precisam a presença do Senhor. Qual a atitude dos fariseus? É engraçado que os religiosos que estavam ali, os fariseus, eles não vão a Jesus falar: ô Jesus, por que você assenta com os pecadores e publicanos? Com quem que eles falam? Eles vão aos discípulos. A religião, ela tem por hábito criar um sistema de fazer curva. A religião leva as pessoas a alguém e não a Cristo. A religião tira Jesus do centro. Estão entendendo, irmãos? Por que as pessoas são levadas a adorar uma imagem? Porque elas tiraram Jesus do centro, deram outro objeto de adoração. Isso é o papel da religião. Então aqui nós vemos os religiosos se desvestindo da pessoa de Jesus, colocando ali, questionando a condição do Cristo. A gente precisa pensar, olha que legal, Jesus estava ali à mesa comendo, e aquele zum do lado de fora, e perguntando para alguns dos discípulos: ei, por que ele come com esses pecadores? Jesus ouve. Irmãos, presta atenção, Jesus ouve muito mais do que nós pensamos. Jesus ouve até o que não foi dito a ele diretamente. Aquilo que eu falo com a minha esposa, Jesus ouve. Você acha que ele não vai ouvir a minha oração, irmãos? Será que o nosso Deus não ouve a sua oração? Pastor, mas aqui é um Jesus homem. Eu sei. Então, ele sendo Deus, ele está impossibilitado de ouvir? Queridos, a gente precisa pensar. Quem precisa do que nós temos?
Jesus responde ali, parece que Jesus muda o assunto. Jesus foi perguntado indiretamente por que ele comia com republicanos e pecadores. E Jesus responde, verso 11, em diante. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Verso 12. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Queridos, olha o que Jesus está dizendo. Olha, ninguém é obrigado a me seguir. Ninguém é obrigado a ir na igreja. Mas se você me segue, não faz sentido você viver uma vida longe de mim. Não faz sentido viver uma vida religiosa. Não vale, queridos. E ali ele fala, olha, eu vim para quem quer, eu vim para os enfermos, eu vim para quem tem sede. Muitas das vezes, muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque a gente está preso a uma religião. Alguém sempre tira o foco principal de Jesus e te dá outra coisa a ser adorada, a ser compreendida, a ser entendida. Nós precisamos pensar a nossa vida, a nossa caminhada. Queridos, é fundamental pensar a nossa caminhada. E Jesus vai dizer, olha, aprendam algo. Vocês precisam aprender algo. E Jesus está dizendo para quem que precisa aprender? Para os religiosos. Vão e aprendam. O que significa? Quero misericórdia e não sacrifício. O que a gente vê as pessoas religiosas fazendo? Indo a algum lugar, cumprir votos. Subir uma escada de joelho, se autoflagelar e tantas outras coisas, de forma que haja um sacrifício pessoal para alcançar algo. Ou seja, de novo, tira Jesus do centro e coloca num esforço humano. Se você subir a escadaria da penha, se você fizer tal coisa, você vai alcançar Deus. Você vai entender mais de Deus. Queridos, e não é sobre isso. Não é sobre isso. Jesus está dizendo sobre um aprendizado, que é misericórdia. Misericórdia no sentido de receber aqueles que precisam, levar aqueles que não merecem aos nossos olhos. É preciso entregar algo a alguém que não merece. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos santos e separados. Não é isso que a palavra diz? Não. Jesus morreu por nós, com nós ainda sendo pecadores. Pecadores. Queridos, eu e você precisamos pensar a nossa vida espiritual. Eu e você precisamos pensar a nossa vida espiritual. O que nós entregamos. As pessoas eram atraídas a Cristo. O que atrai as pessoas a mim e a você? Se ninguém é atraído a mim e a você, a obra do Espírito Santo não tem acontecido nas nossas vidas. A gente precisa pensar nisso. Eu vou repetir. Se as pessoas não são atraídas à nossa vida, não têm prazer de nos ouvir, a obra de Cristo não tem acontecido em nós. Talvez a gente deve até repensar se somos chamados de cristãos.
Palavra dura, irmãos. O que nós temos feito para os pecadores? Será que nós estamos no lugar certo? Jesus estava numa mesa com pecadores. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Uma coisa é lugar certo, outra coisa é fazendo a coisa certa. Será que nós estamos com as pessoas certas? Será que nós estamos com as pessoas certas? Abra comigo ainda em Mateus, agora dá um salto aí, capítulo 26. Mateus 26, 6. Mateus 26, 6. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Onde Jesus estava aqui, irmãos? Na mesa. Jesus estava de novo na mesa. Jesus estava na mesa na casa de Mateus, agora Jesus está na mesa da casa de um ex-leproso. Queridos, quando Jesus começa o ministério dele, todo o cenário geopolítico, religioso, estava tudo perfeito. Prostituta só andava com prostituta, ela ficava no lugar das prostitutas. Os leprosos ficavam nos leprosários, os fariseus andavam com os fariseus, cobrador de impostos ficava na sua casinha cobrando impostos. E assim era a vida. E aí Jesus chega, tira Mateus da coleteria. Jesus agora tira alguém do leprosário, que já não é mais leproso. Aí agora Jesus está na mesa de um, na casa de outro. Vem uma mulher agora e derrama agora um perfume precioso sobre a cabeça de Jesus. Nós temos dois cenários. Uma casa com porta aberta e uma mesa. E ali vem pecadores e se aproximam de Jesus. Nesse contexto, religiosos aproximam de Jesus e ali condena a atitude de Jesus. Agora outro cenário, uma casa aberta, uma mesa posta, Jesus à mesa, os discípulos à mesa. De novo, alguém é atraído por Jesus. Alguém vai a Jesus. E essa mulher derrama um perfume caro sobre a cabeça de Jesus. Agora não tem os fariseus para julgar a atitude, mas alguém está julgando novamente. Alguém está condenando alguma coisa. E agora nós temos os próprios discípulos. Mestre, que absurdo que essa mulher fez. Gente, esse perfume daria para ajudar tanta gente. Poderíamos ter feito um bom dinheiro nele. Irmãos, preste muita atenção. A gente precisa tomar muito cuidado com os religiosos na nossa vida, não só dentro da igreja. Porque eles vão tirar o centro, Jesus, da nossa vida. Mas dentro da igreja, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que muda a nossa rotina, aquilo que muda a nossa forma de olhar. Porque os valores não estão no recurso. Nós não fazemos coisas por recursos financeiros. A prioridade é a unção do Senhor em nós.
é o derramar do Senhor em nós, é o fluir do Senhor em nós. E a igreja em si, as pessoas, eu digo não no sentido religiosos, mas aqueles que têm uma visão com Jesus, aqueles que andam com Jesus, precisam tomar cuidado para não se desviar pela condição do recurso, não perder a direção com um falso juízo ou necessidade. Queridos, preste muita atenção. Em Mateus 9, Jesus está preocupado com o pecador. Ele responde aos pecadores. Em Jesus 26, a atitude dessa mulher transpassa algo de um tempo presente. Porque o próprio Cristo fala assim, olha, ela ungiu a minha cabeça para a morte. E Jesus fala assim, olha, eu não acabei de ler o texto, o que ela fez sempre será contado. Algo que já há mais de 2000 anos essa história é contada. O que isso nos mostra? Algo que aponta a eternidade, porque a palavra ela é eterna. Essa atitude dessa mulher foi eternizada. Jesus estava trabalhando o pecador, porque era necessário conectar a pessoa a uma eternidade. Agora o Cristo está mostrando aqui, olha, o que essa mulher fez revela uma eternidade, aponta para uma eternidade, é algo mais profundo. Vocês estão pensando em material e ela está vendo o espiritual. Ou seja, nós que estamos dentro de uma igreja, estamos caminhando com o Senhor, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos enxergando, com aquilo que nós estamos fazendo. Porque senão a gente começa a fazer o que a gente acha que tem valor. Aí eu penso a respeito disso, eu acho que isso é correto, e isso não tem nada a ver com o Evangelho. Se tiver que pôr recurso, põe recurso. Se tiver que mudar o processo, muda o processo. Porque compete obedecer a Deus e não aos homens. As coisas não têm sentido no valor que elas têm num plano físico, mas num plano espiritual. Eu vou ou não vou à igreja? Se você perguntar para o Espírito Santo, qual a resposta você tem? Irmãos, a gente precisa perguntar para Deus se eu devo ir à igreja? Qual resposta você teria? Qual desculpa nós temos para não ir à igreja? Para não andar na presença de Deus? Para não ser essa pessoa que tem sede de Deus? Para não atrair as pessoas a nós? Meu Deus, a gente precisa pensar algo mais profundo. A gente quer perguntar para Deus tanta coisa, aquilo que nós queremos e precisamos. Mas aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, a gente quer resolver no nosso jeito. Compensa, o valor paga. Se eu ganhar dinheiro, o que eu vou ganhar se eu for no culto? Qual que é a proposta de eu fazer algo? Irmãos, não é sobre valor. Há algo acontecendo na igreja, há um período, irmãos, preste atenção, eu quero ser muito profético. Tem algo acontecendo com a igreja de Cristo nos dias de hoje. Não é sobre Moriá. Se você entender isso, se você fluir nisso, muita coisa vai acontecer na sua vida. Os tempos mudam, as estações mudam, as atitudes mudam, só o Evangelho é eterno. Só a palavra de Deus é eterna. Irmãos, preste muita atenção, é preciso entender, porque não é o que nós queremos. Irmãos, preste muita atenção, eu estou tremendamente cansado, eu estou tremendamente exaurido das minhas forças, mas eu olho para o Cristo, eu olho para a palavra e eu falo, Senhor, quando nós somos fracos é aí que nós somos fortes, a alegria do Senhor é a nossa força. Gente, nós precisamos entender isso, qual dificuldade nós temos de estar na casa do Pai. Quando nós queremos algo,
Nós sabemos o endereço, nós sabemos o caminho. A gente nem pergunta. Porque aquilo que nós queremos, nós tomamos as nossas decisões. Mas aquilo que é espiritual, a gente coloca em segundo plano. Irmãos, precisa ter uma porta aberta na nossa casa. Precisa ter uma mesa posta para receber vidas. Quanta indiferença, irmãos, e eu falei isso aqui na igreja. Nós precisamos de 3 células. Nós precisamos de 3 líderes. Nós precisamos estar em casa. Mesa acontece em casa. É isso que move a igreja. E a igreja não está entendendo. É só um surto do pastor Alisson. E passa um dia, e passa outro dia. E as pessoas permanecem indiferentes. Irmãos, nós precisamos pensar a vida, a caminhada com Jesus. Irmãos, e não é uma palavra dura, mas é uma palavra profética. O que nós estamos fazendo para atrair as pessoas a Cristo? Irmãos, não é sobre o que você quer, não é sobre o que você pensa. Abra comigo, 1 Crônicas 13. Antigo Testamento, 1 Crônicas 13. Versículo 1. Diz assim: Davi consultou os capitões de 1000 e os capitões de 100 e todos os chefes. E então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque os dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso apareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Até aqui por enquanto. Deixa aí marcado. Irmãos, Davi entende que na época de Saul, o povo abriu mão da arca da aliança, ou abriu mão da presença do Senhor, porque a arca simboliza a presença de Deus. A arca sempre simbolizou a presença de Deus no meio do povo. Queridos, prestem atenção. Antigamente, não havia o Espírito Santo dentro de nós. Naquela época de Davi, o Espírito Santo não habitava dentro de Davi. Isso foi só em Jesus, quando Jesus foi assunto ao céu. Então entenda, aqui agora, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha, na época de Saul, nós abrimos mão da arca. Nós precisamos trazer a arca para o nosso meio. Nós precisamos trazer a presença de Deus para o nosso meio. Então, Davi consulta quem? Os capitães, os soldados. E ali ele fala: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor, eu já estou tomando decisão
para depois eu saber se é da vontade do Senhor? Será que eu estou perguntando para Deus mesmo o que Deus quer fazer? Eu estou perguntando para Deus como é para fazer? Queridos, preste muita atenção. Tudo que nós fazemos, por mais bonito que seja e até certo, por ser certo, chama religião. O que nós fazemos para Deus, do jeito que Deus quer, isso chama relacionamento. Isso chama intimidade com Deus, vida com Deus. Eu sei o que o meu Pai quer. Eu sei o que o Espírito Santo tem falado aos meus ouvidos. Então Davi reúne todo mundo, prepara tudo. Não, vamos embora, gente, reúne todo mundo aí, legal demais, vai dar certo. Continua o verso 6. Então Davi, com toda Israel, foi a Balá, isto é, Quiriate Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual, perdi aqui, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aió conduziam aquela carroça. Uau, que legal! Fizeram uma carroça nova. Pegaram a arca, botaram em cima da carroça nova, saiu todo mundo felizão. Vamos levar Deus para nós. Agora nós vamos ter Deus. Agora a coisa vai fluir lá em Israel. Agora vai ser poderoso demais. Irmãos, Deus está nas nossas decisões. Trazer Deus para a nossa presença é tudo que nós precisamos fazer e pensar. Mas não é do nosso jeito. Não é aquilo que nós pensamos. Quem mandou fazer uma carroça? Quem mandou fazer uma carroça? Queridos, preste muita atenção. Hoje Deus quer habitar corações. Hoje Deus quer estar numa mesa na sua casa, tendo comunhão conosco. É sobre ter comunhão. É sobre ter uma mesa. Irmãos, preste muita atenção. A sua atitude certa, fora dos propósitos de Deus, matam vidas. Eu vou repetir. As suas atitudes certas, fora da vontade do Senhor, mata vidas. Você entendeu? Olha o que aconteceu com essas duas pessoas que Davi coloca ali, o Uzá e o Aio. Conduziam aquela carroça, verso 8. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Irmãos, não é porque o culto tem som, não é porque o culto tem semblante alegre, que Deus está aceitando. A nossa atitude diz pouco a respeito do culto. A alegria do nosso coração diz pouco a respeito do culto. Se a nossa vida com Deus fosse mais clara, a gente era mais uniforme no corpo. A gente tinha mais vidas aqui hoje. A gente está entendendo algo que o Espírito Santo está fazendo. E muitos que não estão aqui, irmãos, muitos, não estão entendendo o que Deus está fazendo. Não faz sentido o que Deus está fazendo. Às vezes a gente acha que o culto foi legal, porque o som estava legal. A palavra do pastor foi legal aos meus ouvidos. Não, não é sobre isso, queridos.
Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Que legal. Verso 9: quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca. E ali ele morreu, ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Irmãos, o culto estava legal. O culto estava legal. Quando o homem tenta ajudar a obra de Deus, Deus fica irado. Deus fica irado. A gente tem que pensar e a gente precisa aprender. Jesus estava ensinando em Mateus. Vocês não entenderam nada ainda. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Irmãos, a gente precisa pensar o que é amar a obra de Deus. O que é amar o pecador. O que é servir a Deus. Queridos, vou repetir de novo: fazer aquilo que parece certo não agrada a Deus. Se o seu coração que te traz aqui hoje não é para você entregar sua vida para Deus, para você ser nova criatura e andar em novidade de vida, cuidado, porque você pode se ousar e Deus te fulminar. A gente sempre tem justificativas para muita coisa. A gente justifica, a gente é ótimo de justificar. Irmãos, quem é ótimo de justificativa é péssimo em perdoar. Quem é bom em justificativa é péssimo em perdoar. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? E eu queria te perguntar, como você pode trazer a presença de Deus para você? Como você vai trazer a presença de Deus para a sua vida? Como que as pessoas vão ser atraídas pelo Cristo que habita em nós? Queridos, o que nós estamos fazendo como igreja? O que nós estamos fazendo como filhos de Deus? Somos bons fariseus que estão irritados porque Jesus come com um pecador? Somos bonitinhos, certinhos, que achamos que estamos fazendo a coisa certa, que nos alegramos porque nós estamos aqui e outros não? Irmãos, por favor, é preciso estar com Jesus. É preciso saber estar à mesa com o Senhor. É preciso querer estar à mesa. Irmãos, não adianta eu sair e trabalhar e se ninguém viu Cristo em mim. Não adianta eu estar na rua e as pessoas não verem Cristo em mim. É preciso ter medo de Deus. É preciso ter medo de Deus, irmãos. Porque se nós estamos fazendo a coisa errada, a gente precisa ter medo de Deus mesmo. Se a gente está tentando ajudar a obra de Deus, a gente precisa ter medo mesmo. Porque não é sobre ajudar, é sobre ser, é sobre entender. Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim?
eu queria que você se perguntasse: quando tempo as pessoas vão ver Cristo em você? Quando? Amanhã? Hoje está difícil? Como você vai atrair a presença de Deus para a sua vida? Como? Ah, eu vou começar a ir na igreja agora todo culto. É sobre isso? Porque diz, quem tem Deus vai à igreja. Quem precisa de Deus vai à igreja. Muita gente toma decisões. Olha o verso 13. Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou na família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou e prosperou a casa de Obed-edom. Quer ter uma casa abençoada? Quer ser próspero? Quer ser alegre? Traga a presença de Deus. Davi entendeu que o que ele estava fazendo até parecia certo, mas as atitudes do coração estavam erradas, porque não são sobre as nossas decisões, queridos. E quando eu vejo frases na rede social, se traz paz é de Deus, aonde? Qual livro, capítulo e versículo da Bíblia que sustenta isso? Não. De Deus é o fogo consumidor. Deus prova toda a obra. O coração do homem é enganoso. Eu também gostaria de ficar em casa, deitado, curtindo o meu cansaço do dia. Mas eu não me entreguei às minhas forças pessoais. Eu não me entreguei ao meu cansaço, porque a alegria do meu Senhor é a minha força. A gente precisa pensar sobre isso, queridos. A gente precisa mudar o nosso coração. O Senhor fala assim com cada um de nós: filho meu, me dá o teu coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos leva a fazer coisa que parece boa. O nosso coração nos limita. O nosso coração nos impede de viver a obra do Senhor. Quando você entrega para o Senhor o seu coração, Ele te dá um coração novo. Ele te dá um coração novo. A casa de Obed-edom foi edificada, porque a presença de Deus era contínua naquele lugar. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Pai, nós precisamos da tua presença, Senhor. Pai, nós precisamos do teu agir, Senhor. Pai, nós queremos saber estar na tua presença. Pai, nos ensina a estar na mesa com o Senhor. Muitas vezes o Senhor está na mesa e nós não percebemos, nós não entendemos. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver, ó Deus, os teus preceitos e os teus caminhos. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, derrame sobre nós a tua graça e o teu querer, Senhor. Senhor, derrama sobre nós a tua graça e o teu querer, Senhor. Senhor, venha fazer algo novo no nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é majestoso. Pai, tudo acontece, ó Deus, porque o Senhor se faz presente. Pai, nós não podemos fazer nada se não for pelo Senhor. Pai, nós não podemos fazer nada se não for pelo Senhor, Pai. Senhor, conduza, Senhor, a nossa casa, Senhor. Senhor, que os nossos corações verdadeiramente sejam entregues ao Senhor.
Pai, essa palavra pregada aqui, Senhor, ela parece um puxão de orelha, Senhor, mas ela é verdade, ela é bíblica para hoje, para amanhã e sempre será, porque ela é palavra de Deus. Pai, ela nos confronta, porque a palavra do Senhor nos move a uma mudança, a uma transformação, Senhor. Pai, nos ensina a estar com Jesus. Senhor, nos ensina a estar à mesa com Jesus, nos ensina a comer com Jesus sem questionar, a receber do Senhor aquilo que o Senhor quer para nós. Pai, nós não queremos, ó Deus, ser como os fariseus, Senhor. Pai, nós queremos que sejamos, ó Deus, como um imã que atrai, Senhor, as pessoas a nós. Pessoas doentes que precisam do Teu Evangelho, pessoas que precisam de cura, Senhor, que cada um de nós seja esse agente. Pai, nós não queremos ser, ó Deus, aqueles que andam com o Senhor, que pensam em valor, em algo físico, em algo superficial. Pai, nós queremos coisas mais profundas, não no valor financeiro, mas no valor de eternidade. Senhor, nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai, nós queremos e precisamos da Tua presença, não sobre aquilo da forma que nós fazemos. Pai, nós queremos que a Tua presença seja real em nós, não numa carroça nova, Senhor. Pai, quem precisa do Senhor somos nós. Pai, como nós precisamos do Senhor, Pai. Senhor, renova a nossa vida, Senhor. Pai, opera, Senhor Deus, sobre o nosso ser. Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor. Pai, que possamos entender a Tua obra, a Tua graça, a Tua glória. Em nome de Jesus. Em adoração, eu